E eu falei, Gênesis 1 é uma narrativa, então você vai ler literalmente, historicamente, mas quando você for analisar, ela não é uma narrativa histórica da criação. O texto de Gênesis 1 não está te contando como Deus criou literalmente o mundo, não é isso. O texto de Gênesis é uma narrativa, sim, mas é uma narrativa poética, ou seja, o que está sendo tratado ali no texto, ele não está dando uma explicação científica, ou uma explicação cronológica, ou uma explicação que foi exatamente daquela forma, entendeu? Eu vim de uma geração que nós líamos literalmente esse texto. Para você ter ideia, eu tive muita influência, tanto das Assembleias de Deus, dos teólogos pentecostais no início da minha fé, tanto que eu devorava todas as revistas CPAD que tinha na minha frente, mas em contrapartida eu também li os teólogos batistas. Eu tinha pilhas de revistas, Compromisso, que é a revista oficial da Convenção Batista Brasileira, né, da CBB, que era pela editora Joelma, antigamente, é revista excelente. E tanto os assembleanos como os batistas, eles eram unânimes até em dizer que os dias eram literais naquela época, entendeu? Então dava a ideia assim, no domingo Deus criou a luz, na segunda-feira ele criou isso e tal, até chegar na sexta-feira criou o homem e no sábado ele descansou. A gente pensava assim, essa era uma leitura muito difundida. Depois estudando, e depois que fui estudar, depois que de muitos anos, que aí eu fui entender que na verdade ele fala, é um texto não literal, é uma narrativa poética, e é uma narrativa poética que não é ainda original, porque o autor de Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis, não é, ele está pensando, ele está extraindo a ideia de um outro texto. Ele está pegando o relato da criação da epopeia de Gilgamesh, de um texto da Babilônia, da Suméria, um texto sumério. Ou seja, o que o autor de Gênesis fez? Ele pegou uma cosmovisão de mundo da criação, porque as pessoas já tinham uma visão da criação, e a visão mais comum da criação, para vocês terem ideia, olha como eram os textos, olha como é que eles diziam. Você tem textos que são mais antigos que o Gênesis, que é o Épico de Atarahazes do Egito, a Epopeia de Gilgamesh, e esses textos, por exemplo, lá na Epopeia de Gilgamesh, que é o grande clássico do mundo antigo, dizia que havia um duelo entre deuses, um duelo entre divindades. Um deus superior criou um deus com forma humana chamado Marduk. Esse Marduk, ele entrou em batalha com um monstro chamado Tiamat. Esse Tiamat aparece em algumas partes, né? O monstro marinho aparece em algumas partes do texto da Bíblia. Isaías cita, Jó cita, é uma figura mitológica. E aí a guerra desse Marduk com esse Tiamat, numa batalha, o Marduk foi lá e enfiou uma lança no monstro marinho, aí ele começou a jorrar água. Quando ele começou a jorrar água, o texto diz, né, da Epopeia de Gilgamesh diz que as águas subiram para cima formando os céus, as águas caíram embaixo formando o mar, e o corpo dele não se formou o mundo e formou os outros deuses menores, porque havia outros deuses dentro da barriga do Tiamat. Então aí começa todo o relato lá da epopeia, dizendo que o mundo ela é resultado de uma batalha cósmica entre deuses. No Épico de Atarahazes do Egito, dizem que foi o casamento de duas divindades que deu origem ao mundo. Então você vê que as cosmovisões, por sinal que a gente trata um pouco disso, aquela Bíblia que você tem lá da Thomas Nelson, ele fala um pouquinho dessas literaturas lá naquela longa parte de introdução do Pentateuco, depois ele coloca ali no meio do texto de Gênesis. Eu dei uma lida nessa Pompeia aí que é uma coisa difícil de falar. Inclusive, nos primeiros textos, é muito similar com a Bíblia. Sim. É muito similar à forma de se expressar que no princípio a terra estava sem forma e vazia. É muito similar. Agora, é o inverso, não é eles que é similar à Bíblia. A Bíblia é similar a eles, entendeu? Então, o texto de Gênesis ele é uma cópia. O Gênesis 1
E 2, ele é uma cópia. Só que ele é uma cópia fazendo o quê? Dando um novo significado. Ressignificando o texto. Ou seja, o texto agora, a criação, ela é pensada não a partir do casamento de duas divindades ou de uma guerra cósmica, mas o mundo é a construção da palavra de um único Deus, da ordem de um único Deus. Você pode ver que em Gênesis 1, Deus aparece exatamente no posicionamento de um rei. A palavra disse Deus, Vaiomer Elohim, aparece 14 a 15 vezes dentro do capítulo 1, que toda vez está dizendo aqui, e disse Deus, e disse Deus. E à medida que Deus vai dizendo, as coisas vão acontecendo no texto. É exatamente a ideia de um monarca que dá um decreto, faz um decreto, e aquele decreto ele tem que se cumprir. Então, e aí você pode ver que se usa o nome Elohim para Deus, ou seja, dizendo que ele é o poder dos poderes, ele é o todo-poderoso, ele está acima das outras divindades. Então, o que Gênesis 1 é? É uma narrativa? É, mas é uma narrativa literal? Não, é uma narrativa poética, ou seja, está se utilizando de imagens e está se utilizando de uma outra literatura e das crenças do homem primitivo para poder defender a ideia monoteísta. Então eu posso agora colocar um terceiro termo, é uma narrativa poética teológica. Por que teológica? Porque a ideia é fazer uma defesa da fé monoteísta, da fé em um único Deus, como ele sendo o único Deus que deve ser adorado, porque ele é o único Criador, porque ele é o único soberano. E aí olha a evolução que existe no texto de Gênesis 1 em relação aos outros. Porque os outros, todas as situações acontecem ou por guerra cósmica, principalmente as guerras cósmicas. E aí a ideia é assim, não existe adversário para Deus. Não tem alguém que se equipare a Deus. Ele fala e as coisas acontecem, ponto final. Então é isso.